1984, há mais de 30 anos atrás, a Marvel fazia história lançando o primeiro crossover do mundo dos quadrinhos. Eu tô falando da minissérie Guerras Secretas, as originais. Vou falar sobre esse encadernado épico, lançamento da Panini, e também vou falar sobre as curiosidades que marcaram o lançamento de Guerras Secretas pela primeira vez aqui no Brasil, tá? Vou mostrar até essa raridade, ó, que eu tenho na minha coleção, o álbum de figurinhas de Secret Wars, que saiu aqui no Brasil em 86. Acompanhe o vídeo aí que hoje tá muito maneiro. Beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo de quadrinhos para vocês. Hoje a minha dica de leitura é esse mega encadernado Guerras Secretas. Não confundam com a minissérie que saiu ano passado pela Marvel. Essa daqui são as Guerras Secretas originais da década de 80, material imperdível para qualquer fã de quadrinhos, tá? Antes de começar a falar sobre esse encadernado, eu queria lembrar para vocês que tá rolando um sorteio grátis aqui no canal, né? Eu vou sortear uma fanbox DC Comics com o tema dos Novos 52, uma caixa cheia de produto exclusivo da loja oficial da DC Comics aqui no Brasil, tá? O sorteio vai ser no dia 20 de março, né? Ou seja, amanhã. Então vocês, se ainda não estão participando, acessem o link aqui embaixo na descrição do vídeo e participem, beleza? Galera, essa edição especial de Guerras Secretas foi lançada aqui no Brasil pela Panini em dezembro de 2016, finalzinho do ano passado, tá? É um mega encadernado, olha só o tamanho do bicho, tá? Capa do Alex Ross, uma edição de luxo, 360 páginas, papel LWC, bicho é bruto, cara. Preço disso daqui, R$ 84,00, tá? Só que esse final de semana tá rolando uma promoção maluca na Amazon e você encontra esse encadernado com um desconto inacreditável. Você vai comprar ele por R$ 44,90, tá? Na boa, R$ 44,90 por 360 páginas de quadrinhos, cara, é imperdível. Se você é Marvete ou Decenalta, não importa. Se você não tem na sua coleção Guerras Secretas, você não pode perder essa oportunidade. Na boa, cara, esse material aqui é um épico na história dos quadrinhos. Você vai entender por quê daqui a pouquinho, quando eu começar a falar as curiosidades, contar essa história aqui. Mas se você não tem isso aqui na sua coleção, cara, pausa o vídeo agora, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, compra lá pelo site da Amazon, porque tá muito barato, cara. E comprando pelo link que tá aqui, você ainda ajuda o canal que tá trazendo essa dica pra você, tá? Pessoal, agora eu queria falar um pouquinho sobre Guerras Secretas, algumas curiosidades, né? E explicar pra vocês por que isso daqui, cara, eu acho que é indispensável para qualquer colecionador de quadrinhos, tá? As Guerras Secretas foram lançadas lá nos Estados Unidos em 1984, tá? Naquela época, galera, a Marvel era bem diferente da Marvel que a gente está acostumado a ver hoje, tá? Por quê? Hoje em dia é muito comum, cara, a gente vê lá, ó, Wolverine nos Vingadores, o Homem-Aranha no Quarteto Fantástico, né? A gente está vendo esses grupos toda hora interagindo em grandes sagas. Mas lá atrás, na década de 80, galera, o pessoal nunca tinha visto isso antes, tá? Foi o primeiro crossover entre heróis de uma mesma editora. Então a Marvel tem pode se vangloriar disso por ter criado o primeiro crossover, né? Um ano depois a DC lançou as Crises nas Infinitas Terras, mas o mérito dessa vez é da Marvel. E olha só que curiosidade interessante, cara. Tudo isso começou por causa da DC, tá? Na década de 80, o mercado de figuras de ação estava bombando lá nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro, né? Isso repercutia aqui no Brasil também. Então a gente tinha He-Man, tinha G.I. Joe, Comandos em Ação, né? E aí, em algum momento, o nego teve a ideia assim de fazer
figura de ação de super-herói, tá? E aí procuraram a DC, né? A Kenner procurou a DC e lançou uma coleção chamada Super Powers. São esses bonecos aí, ó, que, pô, até hoje tem muita gente que é louca para ter esses bonecos na coleção, tem muita gente que teve esses bonecos aqui no Brasil também, né? Tem gente que tem até hoje, tem gente que quer ter isso daí, é uma coleção muito legal, né? Foi lançada lá na época, marcou época, né? Também. E aí quando foi... E a resposta da Marvel para isso tudo, né? Uma companhia concorrente da Kenner, a Mattel, né? Teve a ideia de pegar os super-heróis da Marvel e lançar as figuras de ação, né? Só que eles resolveram fazer diferente, eles quiseram atrelar esse grande lançamento, né, da linha de figuras de ação com os quadrinhos. Então eles queriam alguma coisa épica nos quadrinhos para marcar o lançamento dessa linha de figuras de ação. E assim surgiu as Guerras Secretas, né? Graças ao lançamento dessa linha de figuras de ação aí, ó. Olha só, que aqui no Brasil foi lançada pela Gulliver, né? A Gulliver tinha os direitos, né, para lançar a coleção de Guerras Secretas aqui no Brasil, tá? E aí gerou, né, um fato muito interessante, cara, pra galera que leu isso daqui pela primeira vez no Brasil. 2 anos depois, em 1986, né, eles resolveram lançar Guerras Secretas aqui no Brasil, porque a Gulliver queria lançar também a coleção de brinquedos. Só que na época, cara, as histórias estavam muito atrasadas, tá? Tinha uma defasagem muito grande. Então a editora Abril precisou lançar as Guerras Secretas que estavam bem à frente na cronologia. E por causa disso, olha que loucura, cara, a editora Abril apagou alguns personagens da saga original. Então, quando a minissérie original foi publicada aqui no Brasil, né, que foi de agosto de 1986 até janeiro de 1987, né, essa minissérie que foi publicada aqui no Brasil, quinzenal, teve alguns personagens que foram apagados, cara, porque não estava na época da cronologia. Então a gente teve apagado da história Capitã Marvel, né? E também teve apagado da história a Vampira, que nos quadrinhos da época ainda não tinha se juntado aos X-Men, tá? Eles recoloriram o Tony, pintaram o Rhodes, né? O James Rhodes. Ele estava naquela época que o Tony Stark estava cachaceiro e tal, estava bebendo muito. O James Rhodes estava substituindo o Homem de Ferro, né, na armadura. Então, quando saiu aqui pela primeira vez, cara, a galera da editora Abril pintou o James Rhodes para parecer o Tony Stark. Então, eles fizeram uma série de alterações na minissérie original, cara. Uma loucura que eu quis contar essa curiosidade para vocês, tá? Nessa época, saiu, eu tenho aqui uma raridade, cara. Olha só, junto com a primeira edição de Guerras Secretas saiu esse álbum de figurinhas, tá? O meu tá despencando, cara. É muito antigo. Olha só, na época eu tinha 1986, eu tinha menos de 10 anos. Eu não comprei isso daqui na época. Foi um amigo meu que me deu, tá? Eu não comprei essa Guerras Secretas originais na época, porque era muito criança. Eu só comecei a colecionar Marvel na década de 90, né? Então eu considero isso daqui uma raridade. Olha só, dá só uma olhada aí, ó. Tá vendo? Cara, um álbum de figurinhas. Essas figurinhas, elas vinham nas revistas, né? E aí você ia completando o álbum comprando a minissérie original. Tá vendo? Ó? As folhas estão tudo se soltando, mas tá lá, ó, tá completinho com todos os personagens. Muito legal, cara. E tem mais, hein, galera? Além de mudar esses personagens, de simplesmente apagar os personagens aí da história, né, de pintar o James Rhodes de Tony Stark, a editora Abril ainda mudou o final de Guerras Secretas. A primeira vez que foi publicado aqui no Brasil, tinha um final diferente, porque para coincidir com o que estava rolando na cronologia na época. Então os caras alteraram o final da minissérie, cara. E levou quase 10 anos pra gente poder ler, né, Guerras Secretas da maneira que foi publicado originalmente, tá? A editora Abril, agora em 1994, tá, republicou a minissérie na
formatinho A Teia do Aranha. Saiu aí, ó, a partir da Teia do Aranha número 62 em 1994. Foi quando eu, que comecei a colecionar quadrinhos aí na década de 90, tive acesso, né? Eu já conhecia, já sabia da minissérie, mas foi a primeira vez que eu pude ler na íntegra, cara, e foi fantástico, tá? Depois disso, é claro, já foi publicado um monte de vezes, né? A primeira vez que saiu aqui no Brasil em formato americano foi graças a Panini, né? Ó, em 2008 saiu essa edição, que não era capa dura, tá? Capa cartão, né? Mas foi a primeira vez que a gente teve publicado Guerras Secretas no formato americano, né? Lança na época, em 2008, pela Panini, essa edição especial encadernada, né? Olha o preço na época, R$ 49,90, tá? E aí depois disso, em 2015, saiu pela Salvat, né? Naquela coleção de capa preta. Eu não gostei muito porque saiu em 2 edições, né? E agora a gente tem essa edição de luxo, né? Agora em 2016, de Guerras Secretas. Então eu já falei um pouquinho sobre essas curiosidades, né? Falei sobre as publicações anteriores de Guerras Secretas aqui no Brasil, e agora eu vou falar sobre a história, para quem de repente ainda não leu, né? A história da minissérie original, pessoal, é bem básica, tá? Um ser cósmico chamado Beyonder, né? Ele pegou os maiores heróis da Terra e pegou os maiores vilões, né? E construiu um planeta, levou para uma galáxia distante e botou esses 2 grupos de heróis e vilões para lutarem, né? Ao vencedor, ele ofereceria a realização de todos os desejos. Então, é um roteiro bem básico, né? Mas a gente tem que lembrar que é 1980, né? Mas independente dessa história ter assim uma motivação bem simples, né? Heróis contra vilões, os personagens aqui, cara, estão muito bem representados, tá? Não é porque foi uma minissérie para vender brinquedo que você vai ver algo de esdrúxulo. Não, cara. Aqui é o jeito Marvel de contar histórias, né? Teve momentos marcantes para todos os personagens, tá? Umas paradas muito legais aconteceram. Por exemplo, o Hulk, tá? Que a gente está vendo aqui na capa, ele foi a primeira vez que o Hulk ficou inteligente. O Hulk tinha a mente do Bruce Banner. Então foi muito maneiro, porque nesse planeta do Beyonder, o Hulk chegou lá inteligente. E ao longo da minissérie, ele estava voltando a virar o Hulk selvagem. Tá? Então foi muito maneiro, porque ele começa a minissérie inteligente, com o intelecto do Banner, né? E ao longo da minissérie ele vai começando a virar o Hulk de novo. Isso incomoda ele, cara. Isso foi muito maneiro, tá? Também é aqui nessa minissérie que o Homem-Aranha usa pela primeira vez o seu uniforme preto, né? Cara, isso impactou a vida do Homem-Aranha, né? É um marco também nos quadrinhos do Aranha, o uniforme preto, que é o simbionte alienígena. A primeira aparição do simbionte alienígena se dá em Guerras Secretas, tá bom? Outros personagens também que estão muito bem representados, os X-Men, cara, na época. Quando você lê isso daqui, você vai ver como é que na década de 80 eles frisavam muito essa questão do preconceito. Para vocês terem uma ideia, cara, os X-Men, né, nesse grupo de heróis, os X-Men se separaram, cara, dos heróis, porque estava rolando desconfiança, estava rolando preconceito por parte de heróis, por parte dos Vingadores, por parte do Quarteto Fantástico, com os X-Men, tá? Então, para vocês verem o nível, cara, da parada na época, os X-Men se separaram dos heróis e ficou assim, herói de um lado, vilão do outro, e os X-Men meio que agindo como uma terceira força. Claro que eles ajudavam os heróis, mas eles ficaram até em outra base, para vocês terem uma ideia de como era essa questão do preconceito contra os mutantes na época. Tem até um diálogo muito maneiro do Capitão América com o Wolverine lá pelas últimas edições, que, porra, deixa bem claro que o Capitão América é demais, cara. E outro personagem também que está perfeito é o Capitão, né? Aqui você vê que o cara é o líder supremo, né? Ao longo de toda a minissérie ele está elaborando planos, comandando a galera, né? Comandando todos esses grupos, né? Pô, comandou a galera na batalha, criou planos, estratégias de luta. É muito legal ver o Capitão em ação aqui. Eu adoro esses personagens que são líderes.
E o Capitão, cara, o tempo todo ele tá fazendo o que ele faz melhor, que é liderar. Na época, a líder dos Vingadores era a Vespa, né? Mas ela cedeu o lugar pro Capitão, né? Porque achava que ele ia ter mais experiência, né? Ele conhecia os outros heróis também, então isso ia facilitar. Então ficou maneiro. E outro personagem também que ficou perfeito, cara, nisso daqui, foi o Doutor Destino. Então se você gosta do Doutor Destino, pra mim essa é a versão definitiva do Doutor Destino, né? Ele o tempo todo tentando roubar o poder do Beyonder, né? Para vocês terem uma ideia, junto com esse grupo de vilões que foi jogado lá, tava o Galactus, cara. Tipo, Galactus nem é vilão, é uma força da natureza. E tipo, o Doutor Destino queria roubar o poder do Galactus, depois ele já queria usar o poder do Galactus para poder pegar o poder do Beyonder. O Doutor Destino tá muito maneiro, beleza? Então, cara, apesar de ser um roteiro bem simples, heróis contra vilões, ao longo dessas 12 edições, cara, tem um monte de momento marcante que você não vai mais esquecer. Eu não esqueci, até eu tenho certeza que se você nunca leu e você lê pela primeira vez, você nunca mais vai esquecer algumas partes que tem aqui em Guerras Secretas, tá? A arte é do Mike Zeck, junto com o Bob Layton, né, que tem um desenho dele aqui, ó. Apesar de não ter o nome do Bob Layton na capa, o Bob Layton desenhou 2 edições de Guerras Secretas dessas 12. O desenho é muito legal, Mike Zeck desenha muito, cara. É um cara que eu sou muito fã até hoje. E eu nunca encontrei com ele em convenção nenhuma. Seria muito maneiro se ele viesse algum dia aqui pro Brasil para CCXP, né? Pô, um cara que é clássico, o desenho dele é muito bom. Vou mostrar para vocês alguns momentos que marcaram quando eu li Guerras Secretas e para vocês terem uma ideia da arte do Mike Zeck também nesse encadernado. Confere aí. Então vamos dar uma olhadinha na arte do Mike Zeck aqui em Guerras Secretas, tá? Separei alguns momentos assim que eu julgo inesquecível, né? No início aqui a gente tem uma introdução pelo Tom DeFalco, né, contando um pouquinho das curiosidades que eu falei para vocês no vídeo, né? Também a gente tem um prólogo com partes, né, trechinhos das histórias dos super-heróis na época. Então, antes deles saírem para essa minissérie, né, mostra como os heróis se juntaram lá no planeta do Beyonder. Então, aqui esse trechinho é na revista do Homem-Aranha, né? Saiu lá em Amazing Spider-Man número 251, mostra como o Peter Parker foi parar lá no planeta do Beyonder, tá? Depois a gente tem um trecho da revista dos X-Men, desenhada pelo John Romita Jr., mostrando como a equipe se juntou, como os Vingadores se juntaram, né? Depois a gente tem o Homem de Ferro, Hulk, Quarteto Fantástico, né? São trechinhos das histórias na época, né? Até a gente ter a primeira edição de Guerras Secretas. Olha só, capa clássica aí do Mike Zeck. O desenho dele é muito legal, galera, dá só uma olhada. Logo de cara já tem uma página dupla com todos os super-heróis da Marvel. Todos não, mas, pô, os maiores, né, cara? E o cara desenha muito bem os personagens. Eu gosto muito do traço dele, é um traço bem cartoon. A colorização também ficou bem legal, a colorização da época, né? Olha só. E não só os heróis também, mas tinha um grupo pesado de vilões, cara. Tinha até o Galactus, ó. Tá vendo? O Ultron, Encantor, Doutor Octopus, Doutor Destino, Homem Molecular, a Gangue da Demolição. Pô, tinha um grupinho também brabo de vilões, né? Aí tem a criação do mundo bélico, tá? O Beyonder fala pela primeira vez para os heróis e para os vilões, né, que eles têm que se enfrentar e quem ganhar vai ter os seus desejos realizados, né? O Galactus já tenta confrontar o Beyonder e é detonado, então o cara era muito poderoso, que detonou até o Galactus, então fica todo mundo morrendo de medo. Pô, se o Galactus foi enxotado lá do negócio, imagina que a gente, né? E aí começa, né, as Guerras Secretas de fato, tá? Rolando aquela desconfiança entre os heróis e os X-Men, né? Muito legal esse começo. Depois vou mostrar aqui uma cena épica, tá, pessoal? Que essa daqui, pra mim, é inesquecível, né? Acontece na edição número 4, tá? Os vilões lá, né,
reunidos pelo Doutor Destino, que começa a liderar a galera. Atacam os super-heróis, né? Ganham os super-heróis. E aí, cara, o Homem Molecular joga uma cadeia de montanhas maior do que a Cordilheira dos Andes nos super-heróis, cara. Já tava todo mundo detonado, ainda tomaram uma montanha, cara, na cabeça. Caiu uma montanha em cima deles. Então tem uma cena épica, que é o Hulk, né, segurando ali todo aquele peso e com os super-heróis lá presos, né, no interior da montanha. Olha só. E aí vocês têm que ver como é que ele vai conseguir sair daí, cara. Muito legal, cara. Quer ver outro momento também marcante, ó? É a estreia da Mulher-Aranha, né, da Julia Carpenter, né, que aparece lá no planeta do Beyonder. Os heróis também não conheciam ela, é um personagem nova, ainda não tinha aparecido, tá? Tem a edição clássica, né, que é a primeira vez que o Homem-Aranha veste um uniforme alienígena, tá? Ele pensa que é uma máquina de restaurar uniformes, né? Só que na verdade era o uniforme alienígena. Tá aí, ó, a primeira aparição. Cara, então tem momentos assim ao longo dessa edição, cara, ao longo desse encadernado, que são incríveis. Olha essa capa do Mike Zeck, tá? Doutor Destino todo detonado, enfrentando o próprio Beyonder. Então, como eu falei para vocês, o Doutor Destino tem um grande destaque ao longo dessas guerras secretas aqui. Ele está muito bem representado e é muito legal, cara, de ver ele, ó. Muito maneiro. Isso daqui é épico, cara. No final, a gente tem, pela primeira vez, um caderno de esboços originais do do próprio Mike Zeck, mostrando os esboços, né? A arte final para a capa de Secret Wars número 1. Depois alguns personagens foram deslocados aqui, né? Os esboços, ó, para as páginas internas. Uma galeria de artes original do Mike Zeck. Muito legal, cara, para quem gosta de desenhar, ver, né, em preto e branco como foi criado. Muito show, cara. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que ficou grande pra caramba, mas não tem como falar pouco desse material aqui, cara. É uma minissérie que marcou época, né? Que me marcou também como leitor de quadrinhos. E eu tenho certeza, cara, que se você não conhece esse material, que se você não tem ele na sua coleção, se você comprar, você também nunca mais vai esquecer, cara. Material muito bom, né? Pode ser que eu esteja meio nostálgico, mas eu tenho certeza, cara, que vocês vão se amarrar de ler isso daqui. Eu fiquei relendo, cara, e imaginando como seria uma galera assim que nunca leu Guerras Secretas ler pela primeira vez. E eu tive a certeza de que, cara, se isso daqui cair na mão assim de alguém que está começando a ler agora, vai se empolgar tanto quanto eu me empolguei na época lendo. Então, cara, é um material indispensável para vocês aí que são fãs de quadrinhos, beleza? Aproveita esse desconto na Amazon. Pô, R$45, 360 páginas, não pensa duas vezes. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, coloca aí nos comentários, né, o que você achou das Guerras Secretas originais, se você leu isso daqui na época, lá na década de 80, se você leu quando foi publicado lá na Teia do Aranha, na mesma época que eu li, né? Se você leu agora, mais recente, há poucos anos atrás, pela Panini, pela Salvat, né? Coloca a sua opinião aí nos comentários, vai ser um prazer trocar ideia sobre Guerras Secretas com vocês, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!